Vamos continuar então, pessoal, nosso próximo módulo, módulo 20, estudo da língua. Os verbos, então, no uso do modo imperativo e das formas nominais, tá? Nós já falamos de subjuntivo e de indicativo. Agora nós vamos falar do imperativo, certo? Leia o poema de Rosiana Murray. Anjo. Em cada precipício me sento e um anjo me sussurra com calma as encruzilhadas, as estradas desconhecidas. Todos os meus anseios estão em suas mãos e com seu hálito me acalma, me acalanta. Durma, ele me diz, sentado, na beira da minha sombra, não tenha medo dos sonhos. Releia o primeiro verso da última estrofe desse poema. O anjo emprega o verbo dormir em sua fala. Você sabe como se chama o modo em que esse verbo aparece aí no verso? O que o anjo pretende ao usar esse modo verbal? Né? Então, primeira coisa aí, esse verbo dormir aparece como durma, né? Então, ele está fazendo um pedido, durma, ele me diz, tá? E depois nós temos aqui, o verbo ter é empregado nesse mesmo modo? Então, prestem atenção. Durma, ele me diz sentado na beira da minha sombra. Não tenha medo dos sonhos. Então, durma e tenha, né? Esses dois verbos estão empregados, pessoal, no imperativo, tá? Então, vamos pôr assim. Deixa eu apagar. Os dois verbos estão empregados no imperativo. No caso aí, né, tá mais para um pedido, né, um conselho, do que uma ordem, né, porque o anjo está acompanhando ele aí. Vamos lá, então. O modo imperativo. Peguem a caneta de grifa-texto de vocês. Deixa eu tirar daqui. Eu já pus na caneta, peraí. Vamos apagar, né? Canetinha, vamos apagar. Beleza. O modo imperativo, gente, o que ele traz de diferente de tudo que a gente viu até agora? Vamos ver? Bom, esse modo verbal nem revela certeza sobre os fatos citados, como no indicativo, tá? Vou chegar mais para cá a tela. Como no indicativo, nem apresenta fatos incertos como no subjuntivo, tá? Então, já vamos grifar aí essa dica importante. Ele é usado quando o enunciador, quem fala ou escreve, expressa uma ordem, um pedido, uma recomendação, entre outras finalidades. Igual nós vimos aqui, né? Durma, ele me diz sentado na beira de minha sombra, não tenha medo dos sonhos. Então, ele está dando um conselho também aí, né? Uma recomendação. Assim, ao empregar o imperativo afirmativo, um dos interlocutores procura convencer o outro a cumprir a ação expressa pelo verbo. Como, por exemplo, durma, ele me diz sentado. Quando desejar impedir que alguém realize uma ação, vamos grifar, tudo é importante, tá? Quando desejar impedir que alguém realize uma ação ou convencê-lo a não cumpri-la, o enunciador empregará o imperativo negativo, tá? Ele vai, para empregar esse imperativo negativo, ele vai usar, né, algumas expressões de sentido negativo, que são aqui, olha, nesse caso, o verbo virá acompanhado de palavra ou expressão de sentido negativo, que são o não, nunca, jamais, de modo algum, tá? De modo algum, não foi aqui, pera lá. E etc.
Tem outras expressões também que trazem aí negatividade. No último verso do poema de Rosiane Murray, o anjo usa o imperativo negativo, porque aqui só perguntou para vocês a respeito do verbo ter. Mas esse verbo ter está acompanhado do não. Olha lá, não tenha medo dos sonhos. Então, no caso aí, o não tenha é no imperativo negativo. O outro durma só é imperativo afirmativo. Então, o imperativo negativo vai estar sempre acompanhado das expressões aí de sentido negativo, tá? No imperativo, o enunciador dirige-se diretamente a seu interlocutor, aquele com quem está falando. Por isso, utiliza com frequência o vocativo, que é um chamamento, né? Palavra ou expressão usada pelos interlocutores para se dirigirem um ao outro, para chamar um ao outro. Por exemplo, filho, feche a janela, por favor. Qual seria o vocativo? A palavra filho, que foi quem eu chamei para fechar a janela. No exemplo, o vocativo é filho. Essa é mais uma característica, né, que diferencia o modo imperativo dos outros dois modos verbais estudados anteriormente, que são indicativo e subjuntivo, tá? O fato de não possuir desinências, terminações para indicar o tempo, também diferencia o imperativo dos modos indicativo e subjuntivo. Então, vamos grifar essa parte que é importante. Como assim não possui desinências? Não possui terminações? Vamos ver como que funciona? Os enunciados a seguir exemplificam alguns, sentidos que as formas do imperativo podem ter, tá? Vamos lá. Então, vai ser recomendação. Apague a luz ao sair. Proibição. Já vem o negativo na frente, ó. Não pise na grama. Pedido. Ajude-me, ajude-me a subir as escadas, por favor. Súplica. Por caridade, escute meu pedido. Convite, Visitem o estande da editora Rosa dos Ventos. Introdução. Não coloque o brinquedo em superfície de metal. Então, por exemplo, instrução, desculpa, não introdução. Essa instrução, ela pode vir num brinquedo que a criança ganhe, tá? Estímulo. Fique tranquilo, tudo dará certo. Percebam, fique, coloque, visitem, escute, As terminações são as mesmas. Ordem, saiam imediatamente da sala. Então, as várias ideias do imperativo podem expressar, dependem principalmente aí, das palavras utilizadas na frase. Deixa eu só colocar para cá. Utilizadas na frase, e no caso da língua oral, da entonação. Assim, o mesmo verbo pode exprimir uma ordem ou um pedido, por exemplo. Então, nós vamos colocar aqui, grifar todo esse parágrafo, ok? Como que pode acontecer de denotar uma ordem ou um pedido com o mesmo verbo? Pode. Eu poderia dizer, por exemplo, aqui, olha, apague a luz ao sair, Então, se for na oralidade, se eu estiver brava, não vai parecer uma recomendação. Às vezes eu falei várias vezes para apagar a luz ao sair. Então, aí eu já vou falar, apague a luz ao sair. Então, aí já não vai ser uma recomendação, nem um pedido. Vai ser uma ordem, entenderam? Então, na oralidade depende muito do nosso tom de voz, Depende muito de como nós vamos nos expressar. Do ladinho aí, tem esse quadrinho. A forma correta da terceira pessoa do singular do imperativo coincide com a terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo. Apague a luz ao sair
não se esqueça de levar um casaco. Na linguagem coloquial, que é a nossa linguagem informal do dia a dia, é comum empregar-se a terceira pessoa do singular do indicativo. Apaga a luz ao sair. Não esquece de levar um casaco, né? Porque nós não costumamos falar não esqueça de levar um casaco, algo assim. As formas nominais do verbo. Quais são as formas nominais desse verbo, hein? Alguém lembra o que é forma nominal? Vamos ver se vocês lembram, né? Então, nós temos gerúndio, particípio e infinitivo. Leia as formas nominais dos verbos. Calvin, peraí. Rosa, o telefone tá tocando. Tomara que sejam seus pais. Tomara que eles peçam para falar comigo. Aí você vai ficar encrencado. É o seu namorado, Charlie. É para falar que você está indisposta e não pode atender? Haha. Não deixa eu falar com ele. Não, deixa eu falar com ele. Então, Charlie, você não acha que poderia arranjar uma namorada melhor? Olha só que triste, né? Então, vamos lá. As formas nominais são aquelas que não apresentam flexões. Desinência de tempo, modo, número. Há 3 formas verbais. Vamos grifar? Infinitivo, gerúndio e particípio. Tenho certeza que vocês já conhecem todas, já estão cansados de saber, mas vamos relembrar? Algumas das formas verbais presentes na tira, por exemplo, estão nas suas formas nominais. Tocando, falar, atender, arranjar, ficar, encrencado. Por exemplo, tocando. Está em que forma nominal? Está no gerúndio, tá? Então, vamos por aqui. Tocando está no gerúndio. Deixa eu pôr o E, né? Senão não vira gerúndio. Gerúndio. Tá difícil, hein, gente? A pessoa tá engolindo letras. Gerúndio. Depois falar vai estar no infinitivo. Tá? Infinitivo. Ai, o quadrinho veio sem querer aqui, gente. Me perdoem. Vou até apagar porque não dá para enxergar. Apertei algo que não precisava. Bom, então a primeira palavra, ela está no gerúndio. Olha lá. A pessoa. Perdão. É que você põe esse cursor num lugar e ele vai no outro. Mas tudo bem, vai. É porque também estou apanhando um pouquinho do coitado, né? Aí. Primeira palavra, então. Gerúndio. Segunda palavra, infinitivo. Aí depois nós temos atender, arranjar, ficar, também está no infinitivo. Então, aí, as outras 3 também estão no infinitivo. E a última palavra aqui, ó? Então, a última, vamos pôr, então, todas, né? Infinitivo. Infinitivo. E infinitivo. E a última vai estar no particípio, que termina com DO. Opa. Particípio. Gerúndio, infinitivo, 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 infinitivo e particípio, tá? Bom, vamos relembrar o que é infinitivo. Que a cabeça da gente acaba meio que esquecendo, né, gente? Então, vamos lá. O que é infinitivo para vocês? Vocês lembram o que é infinitivo? Então, o infinitivo, vou pôr a cor lilás. O infinitivo é o nome do verbo e sempre termina com R. E é a forma como localizamos o verbo no dicionário. Então, no dicionário vai estar sempre no infinitivo. Nós nunca vamos ter o verbo flexionado, tá? Os verbos destacados nessas frases estão no infinitivo, olha só.
é para falar que você está indisposta e não pode atender, então falar e atender. Aí você vai ficar encrencado. Você não acha que poderia arranjar uma namorada melhor? Então, o infinitivo, pessoal, pode vir desacompanhado de outro verbo, como este exemplo, ó, falar é prata, calar é ouro, tá? Então, não precisa estar para falar, vai ficar, pode vir desacompanhado assim também, tá? Então, o que nós temos que lembrar? Que a terminação do infinitivo é R, mas na oralidade, né, a gente costuma às vezes falar que o infinitivo termina com ar, ir, mas a terminação dele é o R, ok? Só para vocês lembrarem aí. Mas pode aparecer acompanhado de um verbo auxiliar, formando com este uma locução verbal. Nesse caso, é o verbo auxiliar o responsável por iniciar, indicar o tempo, o modo, o número e a pessoa do predicado. Nos exemplos a seguir, o verbo auxiliar está sublinhado e o infinitivo em negrito, tá? Então, o verbo auxiliar, ele vem acompanhar o verbo principal da oração. Então, olha só, aí você vai ficar encrencado. Você não acha que poderia arranjar uma namorada melhor? Então, vocês percebam aqui que na locução verbal, né, nós temos o verbo auxiliar mais os verbos terminados em R. O infinitivo também, deixa eu colocar para sublinhar. O infinitivo também pode ser empregado com valor de substantivo. Se vocês quiserem grifar também aqui essas orações, tá? O infinitivo também pode ser empregado com valor de um substantivo. Estudar é necessário. Equivale a o estudo é necessário. Então, estudar equivale a o estudo. Viver em contato com a natureza acalma as pessoas. Equivale a vida em contato com a natureza, né? Então, viver em contato com a natureza, a vida em contato com a natureza acalma as pessoas. Aí nós temos o gerúndio. O gerúndio, a terminação dele é NDO, tá? Para formar gerúndio de um verbo, basta eliminar o R do verbo, do infinitivo, e acrescentar o NDO. Como, por exemplo, olha, cantar. Eu elimino cantar, aqui eu eliminei o R e coloco o NDO, vai ficar cantando. Vender, elimino o R, fica vende, e aí acrescento o NDO, vai ficar vendendo. Partir a mesma coisa, vai ficar partir, partindo, tá? Então, o gerúndio em geral apresenta uma ação em andamento, não terminada. Por exemplo, eu estou vendendo, estou tocando, tá? O telefone está tocando. Costumamos escutar que o gerúndio termina com ando, endo, indo, mas a terminação dele é NDO. Essa forma é usada, portanto, quando se quer dar ideia de duração, de continuidade de ação, de progressão, tá? Então, grifem aí. O gerúndio pode ter valor parecido com o de um adjetivo, em sua função de qualificar o substantivo. Por exemplo, pessoas fumando não poderão permanecer na sala. Então, o gerúndio está indicando que tipo de pessoas que não poderão permanecer na sala. São as pessoas fumando, ok? Vamos passar para cá. Nesse caso, o gerúndio fumando tem valor semelhante ao adjetivo fumantes, né? Essa forma nominal também pode funcionar como advérbio, com valor de advérbio. No exemplo a seguir, o emprego do gerúndio cantando equivale a um advérbio de modo. Os vencedores do campeonato de futebol chegaram cantando. Então, o modo como eles chegaram é cantando. Tal como o infinitivo, o gerúndio, vamos grifar. O gerúndio pode formar uma locução verbal, claro. Tá? Com os verbos auxiliares que determinam tempo e modo do predicativo. Por exemplo, Calvin estava falando com Charlie. Tá? Então, eu tenho estava que está auxiliando
o verbo principal aí que é falar, ok? Agora nós vamos ver o particípio. O particípio, a terminação dele é DO. Então, ali nós vamos ter, ó, estudado, acabado, conhecido, vivido, subido, né? Aqui as pessoas costumam falar que é aduído a terminação. Diferentemente do gerúndio, que apresenta uma ação em andamento, o particípio apresenta a ação como acabada, né? Então, algo do passado que já acabou. Calvin tinha falado com Rosaline. Nessa frase, o particípio é precedido pelo verbo ter, formando uma locução verbal, né? Tinha falado, tá? Aqui. Novamente, o verbo é o verbo auxiliar ter, que indica o tempo, o modo, o número e a pessoa do predicado. O particípio também pode vir sem auxiliar. Resolvidas as questões de português, os alunos dedicaram-se às de matemática. Olha só, resolvidas, tá? Não precisei de auxiliar. O particípio pode comportar-se como um adjetivo, podendo, por isso, apresentar flexão de número e gênero. O guincho retirou os carros encrencados da pista. Então, o particípio comportou-se como um adjetivo, né? Como os carros estavam aí, encrencados, tá? Então, é o que está falando aqui nessa frase. E para concordar com o substantivo a que ele se refere, que é masculino e está no plural, esse adjetivo vai para o plural masculino, né? Roupa amassada é deselegante. Como exemplo anterior, o particípio amassada vai para a classe dos adjetivos e fica no feminino para concordar com o substantivo roupa, tá bom? Então, não tem que esquecer nunca das concordâncias, ok? Aí nós vamos ver aqui, ó. Vamos lá. De olho no particípio. Há verbos que apresentam particípio irregular, isto é, não terminam com DO. Veja alguns exemplos. Porque não tem como falar DO. E aí eles vão terminar com TO. Escrever, escrito. Fazer, feito. Cobrir, coberto. Pôr, posto. Não tem como eu colocar escrevido. Eu tinha escrevido, eu tinha escrito. Feito, coberto, tá bom? Então, aí são irregulares, por isso. Que a terminação deles não é DO, mas eles estão no particípio. Alguns verbos têm dois particípios, um longo chamado de regular e um curto chamado de irregular. Então, grifem essa parte também, que é importante, ok? Vamos lá, deixa eu chegar para cá, deixe-me chegar. Bom, cheguei. Particípio regular e irregular. Aceitar, aceitado, aceito. Eleger, elegido, eleito. Entregar, entregado e entregue. Expressar, expressado, expresso. Exprimir, exprimido e expresso. Ganhar, ganhado, ganho. Gastar, gastado, gasto. Imprimir, imprimido, impresso. Pagar, pagado, pago. Pegar, pegado, pego. Tá? Acompanha aí na listinha de vocês. Surpreender, surpreendido e suspenso. Desculpa, suspender, suspendido e suspenso. Tingir, tingido, tinto. Tá? Bom, somente os verbos transitivos. Somente os verbos transitivos. Eu cheguei mais para cá, vou chegar para cá. Somente os verbos transitivos, como os exemplificados na tabela acima, podem ter duplo particípio. Os particípios regulares são geralmente usados com os verbos auxiliares ter, haver, em construções como estas. Ele tinha, né, imprimido os documentos, ou ele havia imprimido. Ele tem entregado as cartas diariamente. Os particípios irregulares são usados habitualmente com os verbos auxiliares ser e estar. Nesse tipo de construção, por exemplo, os documentos eram ou estavam impressos e não imprimidos. As cartas são entregues diariamente.
E número 3, a forma chego, algumas vezes usada como particípio do verbo chegar, deve ser evitada, pois esse verbo, segundo a norma culta, não tem particípio irregular. Sua forma é chegado. Então, o ônibus tinha chegado pontualmente. Eu tinha chegado lá às 8 horas, tá? Bom, nós temos aqui, o professor estabelecerá um tempo para você se preparar para a leitura em voz alta do poema, né? Como nós não temos esse tempo aí juntos, nós vamos pular essa parte. E vamos ler o poema Sono, né? Vamos lá, rapidinho. Sono. Barco do passeio num balanço lento, buscando sossego, lá vai na corrente. Lá vai na corrente, caudalosa e espessa, carregado de sono. Rio sem rumores, rolo de fumaça, vai rolando surdo, vai levando o barco. Barco de passeio, a gente quer ver, a gente com os olhos carregados de areia. Rio de petróleo, pardo, verde musgo. As ondas envoltas, como em algodão, sobe pelas margens alagando tudo. Barco de passeio num largo bocejo, sobrando. Ah, com sono. Aí nós temos aqui, para ler um poema, para ler bem um poema, tem que se fazer primeiramente uma leitura silenciosa, a fim de entender o sentido geral. Depois ler novamente, perceber o tom de cada passagem. Assim você encontrará a maneira mais adequada de lê-la em voz alta. Então, essas aqui são dicas, né? Se vocês fossem ler em voz alta. Vamos lá. Atividade 1. Muitas campanhas de saúde pública buscam alertar a população a respeito de determinado fato. É o caso deste anúncio. Olha só, Zika 0. Um mosquito não é mais forte do que um país inteiro. Aí nós temos: combate ao mosquito periodicamente. Combata, né? Tanques, tonéis e caixas d'água têm que ser limpas. Mantenha as calhas sempre limpas. Deixe garrafas sempre viradas. Coloque areia nos vasos de plantas. Retire sempre água dos pneus e mantenha a lixeira bem fechada. Observando aí, o modo imperativo predomina no texto. Indique essas formas verbais. Então, quais são as formas verbais do modo no imperativo? Tá? Vocês vão observar e daqui a pouquinho eu vou perguntar. Vamos lá. Tentem fazer sozinhos para ver se vocês conseguem identificar qual que é, então, esse modo imperativo que tem na atividade. No número 1. Já pensaram? Então, vamos lá? Nós temos combata, tampe, né? Mantenha, deixe, coloque, retire, mantenha. Bom, considere as finalidades do cartaz e justifique o emprego do uso, né, desses verbos aí no imperativo. Por que será que foi usado no imperativo esses verbos, né? Foi para denotar a ordem aí, será? Já que está num cartaz, né? De, por exemplo, instruir as pessoas. Então, aí, a ideia de expressar aí, né, usar esses verbos é de comando, persuasão, né? Ele é utilizado em campanhas publicitárias, tá? Para que as pessoas sigam as instruções. Bom, então, foi usado com ideia de persuasão, né? Persuadir, né? Por exemplo, persuasão. Que mais que eu falei mesmo? De comando,
Persuasão, vírgula, de comando, vírgula, para que as pessoas sigam as orientações. Certo? Isso aí. Agora vamos. Olha só. Esse 2 nós não vamos fazer agora, tá? E eu vou pedir para nós escrevermos lá no número 5 da página 94, ok? O infinitivo das seguintes formas verbais. Todo mundo lá junto comigo? No número 5. Vou aguardar vocês chegarem aí, né, gente? Então, vamos lá. Pronto. Acho que tá todo mundo já no lugar certo. Bom, então, tive. Como que vai ficar? Tive vem do verbo ter. Não é a forma original do verbo? Visto. Ver. Soube. Vai ficar saber. Traria. Vai ficar trazer. Quis. Vem do verbo querer. Opa, digitei errado um R a mais aí. Um W a mais, né? Querer. E depois, né, do outro lado, como que vai ficar aqui do outro lado? Visse é do verbo ver. Irão, do verbo ir. Vier, do verbo vir, né? Eu caio é do verbo cair, né? O nome Caio aí não, hein, gente? E houver vem do verbo haver, tá vendo? Nós levamos todas as formas verbais para o infinitivo. Escondi elas aqui, né, gente? Aí, são destacadas, tá bom? Bom, eu não vou deixar tarefa para vocês. Nós vamos fazendo devagar aí, porque essa semana vocês vão ter estudo dirigido, né? Igual eu já disse. Não esqueçam do meu livro lindo, que vocês têm que pegar ou tentar arrumar com alguém, né? Mas não pode deixar de fazer. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso. Bom final de semana. Muito obrigada pela companhia e pela atenção de vocês. Foi um prazer falar com vocês novamente, né? E espero que vocês tenham entendido aí como que funciona o modo imperativo, ok? Um beijo e até mais.